Forças coeternas. A eterna luta entre o bem e o mal. Um livro de Eduardo Henriques. Capítulo 1. Agradecimentos. Muito pouca gente conhece o que era a vida de um seminarista católico num seminário menor, mormente nas décadas de 50 e 60. Como isso marcou indelevelmente nosso caráter e como passamos para os nossos filhos e netos essa experiência. Apesar de muitas vezes nada ter a ver com lugares e situações, fiz questão de citar nomes, personagens, de amigos, familiares, pessoas e comércios que fizeram parte da minha infância, adolescência e juventude. Uma forma de lembrar com carinho de todos eles. Dedico esse livro aos meus irmãos seminaristas, que conviveram comigo naquele seminário menor, e a todos que lá viveram, principalmente naquelas décadas. Dedico também à minha família, especialmente à memória de minha mãe, Maria Isabel de Oliveira Henriques, e meu pai, Gerson Henriques, que em tempos bicudos decidiram me enviar para lá, no intuito de que eu não vivesse esses tempos. A intenção foi boa, e hoje não saberia o que seria de mim se não tivesse vivido aquela experiência. Aprendi o que o destino quis que eu aprendesse. Sofri, chorei e sorri muito. E agora, já em minha reta final de vida, agradeço a Deus, meus pais, meus irmãos seminaristas e meus preceptores por tudo o que passei naquela casa. Por mais que eu reflita, jamais gostaria que a minha vida pudesse ser vivida de outra forma. Agradeço do fundo do coração ao nosso segundo pai, Monsenhor Antônio José Chamel, que cuidava de todos nós com zelo e sapiência, mas de modo bastante enérgico. Bravo, muito bravo mesmo, mas hoje entendo que, como ele próprio disse, eram outros os tempos e outras determinações disciplinares. Hoje vejo nossos filhos e netos viverem neste mundo onde o consumismo e corrida para o pódio são os verdadeiros alinhamentos para esse novo século. Ou então o padre Chamel, junto com sua brabeza e sendo enérgico como ele foi conosco, estava se doando a nós, ao nos educar conforme os preceitos da época. E não é fácil educar adolescentes, mesmo nós que vivemos em priscas eras. Padre Chamel, na verdade, como reitor de nosso seminário, foi pai de mais ou menos 40 seminaristas, 24 horas por dia. Nenhum pai ou mãe se dedicariam tanto. Dotado de uma inteligência e percepção raras, ele se tornou padre e reitor em pouco tempo e ainda muito jovem. Dedicou-se integralmente aos trabalhos e aos desígnios da Santa Madre Igreja, uma entrega total. Quem somos nós para um dia chegarmos às sandálias
de sua humildade e despreendimento. Peço sua bênção sempre, querido Monsenhor Antônio José Schamel. Agradeço também a todos os outros padres, ou não, que foram nossos professores ou conselheiros espirituais, e aos funcionários da casa de então, sempre saudosos com minhas pueris lembranças. Tudo que sou, principalmente no âmbito artístico e cultural, devo a essas pessoas. Mas cito o então padre Gerardo Naves como o maior responsável por isso, nessa área das artes. É muita gratidão. Devo lembrar, de modo incisivo, que muitas das situações escritas nesse livro contêm um grande índice de ficção, que são puras divagações filosóficas minhas, e essas não refletem em nada do que foi a minha vida naquela casa. Os protagonistas e situações principais são frutos exclusivamente da minha imaginação e sem analogias concretas com o que realmente acontecera naquela instituição. Alguns nomes foram trocados propositalmente para não melindrar quem quer que seja, pois o intuito maior é contar uma história. Mas muitas outras situações refletem uma pura realidade que me fizeram ficar por vezes entristecidos e por outras muito feliz. Mas o importante é que vivi o que precisava viver e de nada me arrependo. Só agradeço o quão magnânimo foi o meu aprendizado lá. Ainda não posso deixar de lembrar e agradecer os irmãos. Nós nos chamamos assim até hoje. Fernando da Cruz Pereira, de quem continuo amigo próximo e que juntos organizamos 4 encontros dos ex-seminaristas. Com isso, vimos irmãos nossos que não víamos há mais de 50 anos. Nessa comissão organizadora ainda estavam José Célio Calçado e Aníbal Werneck de Freitas. Agradeço também a colaboração dos seguintes ex-seminaristas que me ajudaram nesse livro ao lembrarem algumas histórias e outras informações importantes. Aníbal Werneck de Freitas, José Luiz Pereira Passos, o Fiola, Raimundo Rodrigues Ferreira, Fernando da Cruz Pereira, José Venâncio da Rocha, João Bosco Pinto Coelho, Camilo dos Santos II e José Augusto Cesário, cujo apelido à época era Gordinho. Prólogo. Até meados da década de 1970, existiam muitos seminaristas menores católicos no Brasil. As crianças eram levadas, com a quiescência dos pais, para esses seminários a partir de 11, 12 anos, iniciavam sua vida semi-enclausuradas ali, estudando do então primeiro ano ginasial até o 4º, que hoje seria o ensino básico. Essas crianças eram sempre escolhidas pelos párocos das igrejas em comunidades, oriundas muitas das vezes de famílias religiosas e humildes. As crianças iam para essas instituições a fim de seguirem a carreira eclesiástica. Lá haveriam de ter principalmente comida e educação,
coisas escassas ou quase inexistentes para muitas famílias da época. Depois iam para os seminários maiores, onde concluiriam o curso clássico, embasado em ciências humanas, e passavam a estudar mais 3 anos de filosofia e 4 de teologia. Esses cursos lhes davam base para o conhecimento da espiritualidade cristã. Muitas vezes voltavam para o seminário menor de onde vieram, já ordenados sacerdotes, e lá exerciam o magistério e direção espiritual. À medida que o curso ia chegando à sua etapa final, o seminarista ia recebendo funções através de atos religiosos celebrados pelo bispo, acolitato, diaconato e até a última celebração, que era a ordenação sacerdotal. A partir do Concílio Vaticano II, 1962 a 1965, iniciou-se uma crise vocacional que resultou na diminuição de candidatos a ingressarem nessas instituições, fazendo com que a Igreja diminuísse o número de seminários menores no Brasil. Hoje estão quase extintos, por não cumprirem mais, a contento, os objetivos da Igreja Católica. Abertura. Um homem caminha célere por um corredor não muito largo, mas bastante longo. Era bem de tardezinha. Na verdade, 18 horas. Hora do Ângelus. Se fosse em dias normais, alguém estaria batendo um sino plangente e de uma eletrora Philips emanariam os acordes piedosos da Ave Maria de Bach Gounod. Mas não. Esse não era um dia comum. Era um dia especial e único para esse homem. Pela luz da lua cheia e clara, refletida no cimento muito liso e encerado do corredor, podemos ver a barra de uma batina, possivelmente creme, e os sapatos pretos e de meias da mesma cor. Continua a vigorosa caminhada. A princípio firme e decidida, mas ao aproximar-se das janelas que davam para a capela, sentimos a diminuição do vigor das passadas, até parar em frente à primeira porta, que dá para um pequeno saguão. A barra da batina fez um pequeno farfalho pela parada brusca. Ouve-se um tilintar de chaves e o som característico de abertura de uma fechadura. A porta é aberta. A única iluminação do ambiente é emanada de uma luz esverdeada, vinda debaixo da imagem de uma santa num canto da sala. Em mais 3 passos à frente, ele está de frente para a outra porta que dá finalmente para o recinto da capela. Abre as 2 bandas da porta. Logo à esquerda, vemos um pequeno móvel de madeira, onde eram guardadas hóstias, ostensórios, batinas e demais acessórios para a realização da Eucaristia. À frente, 12 bancos largos
no recinto, ladeavam a pequena nave central. Ao final desse pequeno corredor estava o altar, coberto com uma toalha muito alva, rodeada de pequenas rendas. Um porta-bíblia recebia o livro sagrado. 2 castiçais, simetricamente ao lado do altar, mostravam suas velas apagadas e tristes. Do lado direito, no fundo, a imagem de um santo. E centralizado na parede, ele, a imagem de Jesus crucificado. Bem grande. E é para lá que o padre caminha. Agora, com pequenos passos, nada resolutos. Devagar, tateando o chão com os pés. Para em frente à imagem lânguida e inerte do Filho de Deus. Silêncio reina. Invade suas narinas um cheiro de incenso usado em bênçãos do Santíssimo Sacramento de uma semana atrás. Seus olhos estavam fixos na imagem e o cheiro do incenso se transforma em gosto na boca do padre. Começa a suar. Passa a mão na testa tentando tirar o excesso, talvez todo o excesso de sua vida. Enfia levemente a mão direita na fenda da batina e alcança o bolso de sua calça. Devagar vai retirando alguma coisa um pouco volumosa de dentro. Um revólver. Pela primeira vez, sua mão treme, mas resoluta, aponta a arma em direção ao grande crucifixo. Agora sua mão treme mais. Muito mais. Mas mesmo assim, arma o cão do revólver e